Que aconteceria se eu te dissesse que existem portas no universo que poderiam te conectar a outros lugares e momentos no tempo? Os buracos de minhoca, esses fascinantes mistérios da física moderna, nos convidam a mergulhar em um mundo onde a lógica e a imaginação se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Desde sua descoberta teórica, capturaram a atenção de cientistas e sonhadores igualmente, desafiando nossa compreensão da realidade. Os buracos de minhoca, em essência, são atalhos através do espaço-tempo. Imagine o universo como uma folha de papel. Se você dobrar essa folha, as extremidades poderiam se tocar, permitindo que algo que começa em um ponto termine em outro, quase instantaneamente. Mas, será que essas conexões realmente existem? Poderiam ser mais do que simples conceitos matemáticos? A verdade é que a ciência ainda está tentando desvendar esse intrigante fenômeno. Uma das perguntas mais fascinantes que surgem é: os buracos de minhoca podem ser estáveis? A física atual nos diz que, ao se formarem, colapsariam quase imediatamente. Isso gera um dilema. Se os buracos de minhoca são tão instáveis, como poderíamos utilizá-los? E apesar da incerteza, a ideia de que poderiam nos permitir viajar instantaneamente através do cosmos, ou até mesmo através do tempo, continua sendo uma centelha que acende nossa curiosidade. Mas isso não é tudo. Para manter um buraco de minhoca aberto, acredita-se que precisaríamos de algo chamado energia negativa. Você consegue imaginar o que isso significa? Quantidades enormes de energia que ainda não conseguimos compreender nem produzir. É possível que no vasto universo haja algo que possa sustentar essas estruturas? A busca por essa misteriosa energia nos leva a um terreno inexplorado, onde a ciência e a especulação se encontram. Além disso, surge outra pergunta: buracos de minhoca se formaram naturalmente no cosmos? Ou talvez sejam apenas uma ilusão matemática? A evidência ainda não é conclusiva, o que deixa a porta aberta para a imaginação. A ciência está cheia de incógnitas, e os buracos de minhoca são um dos mais cativantes. Agora, se um buraco de minhoca fosse real, sua existência poderia ter implicações surpreendentes para a viagem no tempo. Poderíamos retroceder no tempo e mudar o passado? As paradoxas que poderiam surgir disso são fascinantes e aterradoras ao mesmo tempo. O que aconteceria se alterássemos um evento-chave da história? A possibilidade de criar realidades alternativas adiciona um novo nível de complexidade à nossa compreensão do tempo e do espaço. É inegável que os buracos de minhoca são um enigma no coração da física moderna. Com cada nova teoria, com cada nova descoberta, nos são apresentadas mais perguntas do que respostas. Assim, enquanto continuamos explorando esse fenômeno misterioso, a curiosidade humana se alimenta da esperança de que, algum dia, possamos desvendar os segredos dos buracos de minhoca e, talvez, encontrar nossa própria porta para o desconhecido. Os buracos de minhoca são fascinantes, mas sua estabilidade é um verdadeiro quebra-cabeça. Por que os cientistas acreditam que colapsariam quase instantaneamente ao se formarem? Para entender isso, primeiro devemos imaginar como se comportam de acordo com as leis da física que conhecemos. Os buracos de minhoca, essas portas interdimensionais que prometem conectar diferentes pontos no espaço e no tempo, são conceitualmente intrigantes, mas sua existência levanta uma série de desafios. Vamos considerar por um momento o que significa que um buraco de minhoca seja estável. Se um buraco de minhoca se formasse neste instante, poderíamos atravessá-lo sem problemas? A realidade, segundo os teóricos, é que a instabilidade desses fenômenos pode ser seu maior obstáculo. Em essência, acredita-se que qualquer tentativa de manter um buraco de minhoca aberto seria um desafio monumental. Que forças ou condições poderiam mantê-lo em pé sem que desmoronasse em um instante? Para que um buraco de minhoca se mantenha aberto, a física sugere que precisaríamos de um tipo de energia muito especial, conhecida como energia negativa. Mas, o que é exatamente a energia negativa e por que é tão crucial para a estabilidade desses túneis misteriosos? Em termos simples, a energia negativa refere-se a uma forma de energia que contrabalança a gravidade. Imagine uma força que empurra para fora em vez de atrair para dentro. No entanto, aqui surge outra pergunta intrigante. Essa energia negativa realmente existe e podemos obtê-la de alguma forma? A busca pela energia negativa nos leva a um dilema ainda mais profundo. Se os buracos de minhoca colapsam tão rapidamente, há alguma esperança de que possamos criar um artificialmente? A resposta parece ser um enigma, pois embora a teoria nos diga que é possível, as condições necessárias são tão extremas que estão além da nossa compreensão atual. Poderíamos, em algum momento, com o avanço da tecnologia,
Desenvolver uma forma de manipular a energia negativa para manter um buraco de minhoca aberto? Agora, imagine que encontramos um buraco de minhoca que se formou de maneira natural. Poderíamos aproveitá-lo? Aqui é onde o dilema se complica ainda mais. Se os buracos de minhoca são tão instáveis, seria seguro tentar atravessá-los? A própria natureza de sua existência levanta questões sobre a segurança de tal viagem. Além disso, se são apenas uma construção matemática, realmente podemos confiar que algum dia serão algo mais do que uma fascinação teórica? É provável que muitos de vocês se perguntem se há alguma evidência de que os buracos de minhoca realmente existam. Apesar de décadas de estudo, a resposta continua sendo negativa. No entanto, os cientistas não desistem. Existem teorias e modelos que sugerem que, apesar de sua instabilidade, poderiam estar presentes no cosmos, esperando para serem descobertos. Mas, de que serviria um buraco de minhoca que não podemos utilizar? A ideia dos buracos de minhoca é sedutora, mas sua estabilidade é um mistério que desfoca a linha entre a ciência e a ficção científica. Cada nova descoberta no campo da física nos leva a questionar o que acreditamos saber sobre o universo. Estamos a um passo de entender a verdadeira natureza dos buracos de minhoca ou estamos nos aprofundando em um labirinto sem saída? À medida que aprofundamos essas perguntas, podemos ver que a estabilidade dos buracos de minhoca é uma questão que requer mais do que apenas teorias. Precisamos de uma nova forma de pensar sobre o tempo, o espaço e a energia. E se o futuro da exploração espacial depender da nossa capacidade de resolver esse dilema, a possibilidade de que um dia possamos viajar através dos buracos de minhoca continua sendo um sonho. Mas a cada nova geração de cientistas, talvez estejamos mais perto de desvendar esse mistério. A pesquisa sobre os buracos de minhoca nos convida a questionar não apenas o que sabemos, mas o que ainda não descobrimos. Cada resposta gera novas perguntas, e cada descoberta se torna uma porta para um novo mundo de possibilidades. E se os buracos de minhoca forem a chave para entender não apenas nosso universo, mas outros além do nosso? Não há dúvida de que os buracos de minhoca representam um dos maiores desafios da física moderna. À medida que os cientistas continuam explorando este fascinante campo, talvez nos aproximemos de uma compreensão mais profunda de como o cosmos funciona. Os buracos de minhoca poderão se tornar a ponte que conecta nossa compreensão atual com os segredos do universo? À medida que nos mergulhamos neste mistério, lembremos que a ciência é uma jornada em constante evolução. A busca pela estabilidade dos buracos de minhoca é um claro exemplo de como o conhecimento se desenvolve e se expande. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender a imensidão do cosmos e nosso lugar nele. Quem sabe, talvez um dia, o que hoje parece impossível se torne nossa realidade. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que aconteceria se eu te dissesse que para manter um buraco de minhoca aberto, precisaríamos de algo que a ciência ainda não compreende totalmente? Essa é a realidade que enfrentamos quando falamos sobre o mistério da energia negativa. Mas, o que é exatamente a energia negativa? Em termos simples, imagine uma energia que não só é escassa, mas que também atua de maneira contrária à energia positiva que conhecemos. Essa ideia pode parecer saída de um romance de ficção científica, mas tem suas raízes na física teórica. Para entender esse conceito, vamos pensar em um exemplo cotidiano. Quando falamos de energia positiva, nos referimos a coisas que nos dão impulso, como a luz do sol ou a energia elétrica. Agora, a energia negativa seria como um vácuo que, em vez de preencher espaços, os afunda. Mas, por que precisamos dessa energia negativa para um buraco de minhoca? Porque, segundo as teorias atuais, um buraco de minhoca é um túnel no tecido do espaço-tempo que poderia conectar dois pontos distantes do universo. No entanto, para que esse túnel se mantenha aberto e não colapse em um instante, seriam necessárias quantidades enormes dessa energia negativa. Agora, de onde poderia vir essa energia negativa? Os cientistas propuseram diversas teorias, embora nenhuma tenha sido comprovada. Algumas sugerem que poderia surgir de certos fenômenos quânticos, enquanto outras apontam para a possibilidade de que exista uma forma de matéria que ainda não descobrimos. Imaginar que há algo no universo que poderia atuar como um suporte para esses buracos de minhoca é fascinante e desconcertante ao mesmo tempo. Mas, será que realmente existe? No mundo da física, a energia negativa também nos leva à pergunta se os buracos de minhoca são apenas uma construção matemática.
Se considerarmos que podem ser descritos e previstos usando equações, isso significa que realmente existem no universo? A resposta é um rotundo talvez. As matemáticas são uma ferramenta poderosa para entender o universo, mas nem sempre se traduzem em realidade física. Assim, nos encontramos em um ponto em que a teoria e a prática parecem colidir. Imagine que existisse um buraco de minhoca em nosso próprio sistema solar. Como o detectaríamos? A resposta é que até agora não encontramos nenhuma evidência de que existam. A busca por esses fenômenos subatômicos assemelha-se à busca do Santo Graal na física. Há quem acredite que, ao observar certos padrões na gravidade ou anomalias no espaço, poderíamos vislumbrar a existência desses túneis cósmicos, mas o que implicaria realmente a existência de buracos de minhoca? A ideia de que poderíamos viajar instantaneamente através do universo é tentadora, mas também levanta perguntas inquietantes. Se os buracos de minhoca são reais e podemos atravessá-los, o que aconteceria com o tempo e o espaço? Poderíamos nos encontrar em um futuro distante ou em um passado que já não existe. Esse é o dilema que enfrentamos, a possibilidade de que um buraco de minhoca seja uma porta de entrada para outra parte do cosmos ou um caminho para o caos. À medida que aprofundamos essa ideia, nos deparamos com um enigma ainda maior relacionado à energia negativa. É possível que a energia negativa seja uma propriedade fundamental do universo, uma espécie de equilíbrio em que até mesmo as forças que parecem ser negativas têm seu lugar? A teoria das cordas e a gravidade quântica começaram a explorar esses conceitos. Mas estamos longe de chegar a conclusões definitivas. E aqui é onde a ciência se torna um jogo de paciência e descoberta. Se pensarmos bem, a busca por energia negativa para estabilizar buracos de minhoca também nos leva a questionar nossa compreensão da própria matéria. Que tipo de matéria poderia ter essas propriedades estranhas? Alguns cientistas sugerem que poderia ser uma forma de matéria exótica, que não se comporta como a matéria convencional que conhecemos. Mas, como podemos buscar algo que não sabemos se existe? Neste labirinto de teorias e conceitos, é fácil se perder. Mas cada pergunta nos aproxima um pouco mais da compreensão do nosso universo. A energia negativa é uma dessas peças do quebra-cabeça que, se conseguirmos encaixar, poderia abrir portas para novas dimensões e realidades. Então, da próxima vez que pensar em buracos de minhoca, lembre-se de que há um vasto campo de possibilidades e mistérios ainda por descobrir. A fascinação pelos buracos de minhoca e sua relação com a energia negativa não é apenas um tema para os cientistas. É um convite para explorar os limites da nossa imaginação e conhecimento. Cada nova descoberta no campo da física pode mudar nossa visão do cosmos e, talvez, um dia nos leve a encontrar esses túneis no espaço que poderiam conectar não apenas lugares, mas também tempos e realidades. Nesta jornada rumo ao desconhecido, cada pergunta é tão importante quanto a resposta. Se formaram buracos de minhoca de maneira natural no vasto cosmos, ou são apenas uma invenção da mente humana e das matemáticas? Este é um enigma que nos leva a explorar os limites da nossa compreensão sobre o universo. A ideia de que possam existir esses túneis cósmicos, conectando diferentes pontos do espaço e do tempo, nos faz refletir sobre a própria natureza da realidade. Desde tempos imemoriais, os cientistas têm especulado sobre a existência de estruturas que poderiam permitir uma viagem instantânea através do cosmos. No entanto, até agora, não encontramos provas conclusivas que respaldem a existência dos buracos de minhoca em nosso universo. Mas, e se realmente existissem? E se, em vez de serem apenas um conceito teórico, fossem parte da própria trama do cosmos? Consideremos por um momento a vastidão do universo. Há trilhões de estrelas, e muitas delas poderiam abrigar sistemas planetários semelhantes ao nosso. Neste imenso cenário, a possibilidade de que se formem buracos de minhoca de maneira natural não parece tão descabida. Mas, como poderiam surgir essas estruturas? Se formariam a partir de fenômenos extremos, como a colisão de estrelas de nêutrons ou o colapso de matéria em condições extremas. A relatividade geral de Einstein prevê a existência de buracos de minhoca, mas a ciência ainda não conseguiu identificar um na prática. Poderiam ser eventos fugazes que se abrem e fecham em um instante, deixando apenas um rastro de sua existência? Essa ideia levanta mais perguntas do que respostas. Se realmente existem, por que não conseguimos observá-los? Há algo em nossa tecnologia atual que impede que detectemos esses mistérios do universo? Uma das teorias mais intrigantes é que os buracos de minhoca poderiam não ser visíveis da maneira como imaginamos.
Talvez se escondam atrás de fenômenos que já observamos, mas que não conseguimos identificar como tais. Poderia ser que essas estruturas existam em dimensões que ainda não compreendemos? O universo é um lugar misterioso, e a cada dia que passa, os cientistas descobrem mais sobre seus segredos. Pensemos nas implicações de que os buracos de minhoca fossem reais. Se formassem naturalmente, o que significaria para nossa compreensão da viagem intergaláctica? Significaria que poderíamos viajar para outras galáxias em questão de minutos em vez de milhões de anos? Esse conceito é tão fascinante quanto aterrador. Imaginar que poderíamos cruzar o universo em um piscar de olhos nos leva a considerar as possibilidades de vida em outros mundos. No entanto, também surge uma pergunta inquietante. Se os buracos de minhoca são portais que conectam diferentes partes do universo, quais seriam os perigos que poderiam apresentar? O que aconteceria se um buraco de minhoca se formasse perto de um buraco negro, criando uma viagem sem retorno? Esse dilema adiciona uma camada de complexidade à ideia dos buracos de minhoca como meios de transporte. As teorias sobre a formação natural desses buracos de minhoca também nos obrigam a considerar a possibilidade de que existam em lugares inexplorados do universo. Poderiam ser encontrados em regiões onde a gravidade é tão intensa que desafia nossa compreensão atual da física? A busca por esses mistérios poderia levar os cientistas às fronteiras do cosmos, onde as leis que conhecemos podem não se aplicar. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de observar o universo. Telescópios mais potentes e missões espaciais cada vez mais sofisticadas poderiam abrir a porta para a detecção de sinais que sugiram a existência de buracos de minhoca. Mas será suficiente? Ou é possível que essas estruturas permaneçam ocultas para sempre, esquivas como um miragem no deserto? Alguns cientistas acreditam que poderíamos encontrar evidências indiretas de buracos de minhoca através de anomalias na gravidade. Poderiam essas irregularidades ser os ecos da existência desses túneis cósmicos? A ideia de que poderíamos detectar algo que não podemos ver é fascinante e nos lembra que o universo tem muito mais a oferecer do que nossos sentidos podem captar. A busca por buracos de minhoca também nos leva a questionar nossa compreensão do tempo e do espaço. Se esses túneis existem, poderiam ser a chave para conectar realidades paralelas ou até mesmo dimensões desconhecidas. A possibilidade de que possamos acessar outros universos levanta perguntas que desdibujam a linha entre a ciência e a ficção. Em conclusão, o enigma dos buracos de minhoca e sua possível formação natural continua sendo um dos grandes mistérios da física moderna. À medida que continuamos explorando o cosmos, é essencial manter a mente aberta ao desconhecido. Os buracos de minhoca podem ser um conceito teórico, mas seu potencial para mudar nossa compreensão do universo é imenso. Quem sabe que descobertas nos aguardam na vasta escuridão do espaço? Alguma vez você sonhou em poder voltar no tempo? Imagine ter a possibilidade de retornar a aqueles momentos que você gostaria de reviver ou até mesmo mudar. Você gostaria de visitar o passado, conhecer seus antepassados ou presenciar eventos históricos? A ideia dos buracos de minhoca, esses misteriosos túneis no tecido do espaço-tempo, poderia tornar tudo isso possível. No entanto, há um grande dilema que envolve essa ideia fascinante: o problema da viagem no tempo. Os buracos de minhoca, em teoria, poderiam conectar dois pontos no espaço e no tempo. Mas, o que acontece se você decidir atravessar um? Você realmente poderia mudar o passado? A simples ideia de alterar a história levanta perguntas inquietantes. Se você decidir evitar que um evento trágico ocorra, você poderia criar uma nova linha do tempo? Você imagina as paradoxas que surgiriam? A famosa paradoxo do avô é um bom exemplo disso. Se você viajar ao passado e evitar que seu avô conheça sua avó, como você poderia ter existido para fazer essa viagem em primeiro lugar? Esse dilema da viagem no tempo se torna ainda mais complicado quando consideramos que qualquer pequena mudança poderia ter enormes repercussões. Um simples gesto que parece insignificante poderia alterar o fluxo do tempo de maneira irreversível. Estamos preparados para carregar essa responsabilidade? Talvez a possibilidade de voltar no tempo deva ser considerada com extremo cuidado. Por outro lado, a ideia de que os buracos de minhoca permitem viajar no tempo nos leva a questionar as leis da física. Essas leis são tão rígidas quanto acreditamos? Se os buracos de minhoca realmente existem, poderiam ser a chave para desbloquear os segredos do tempo? Alguns cientistas pensam que, embora os buracos de minhoca possam ser uma porta para o passado, também poderiam ser um caminho para o futuro. Mas realmente queremos saber o que nos aguarda amanhã?
A viagem no tempo não é apenas um entretenimento de ficção científica. A física quântica sugere que o tempo não é tão linear quanto percebemos. E se o tempo for mais como um vasto oceano, onde diferentes correntes podem nos levar a diferentes momentos? Esse conceito pode ser desconcertante, mas também é fascinante. Se o tempo não é uma linha reta, mas pode ser navegado como um rio, que oportunidades se abririam diante de nós? Imagine que, em vez de ser um mero espectador da história, você pudesse ser um ator nela. Você poderia aprender com seus erros, experimentar e talvez até melhorar seu presente. No entanto, com cada ação surge a incerteza. Se cada decisão conta, qual seria o impacto de suas escolhas? A responsabilidade do conhecimento do futuro poderia ser esmagadora. E não é só isso. As implicações de viajar através de um buraco de minhoca nos levam ao conceito de múltiplos universos. O que aconteceria se, ao mudar um evento no passado, criássemos uma nova realidade na qual as coisas são completamente diferentes? Cada decisão poderia dar origem a um novo universo, um novo caminho que nunca teríamos imaginado. Isso nos leva a perguntar: quantas versões de nós mesmos poderiam existir em diferentes realidades? Claro, a ciência ainda não deu respostas definitivas sobre a possibilidade da viagem no tempo. A maioria das teorias é especulativa e muitas vezes se baseia em modelos matemáticos complexos, mas isso não impede que continuemos sonhando. Quem nunca desejou ter um DeLorean ou uma TARDIS para explorar o passado e o futuro? A cultura popular alimentou nossa imaginação sobre essas possibilidades, tornando a viagem no tempo um tema ainda mais atraente. Em última análise, o dilema da viagem no tempo nos confronta com a pergunta sobre a natureza do próprio tempo. O tempo é um recurso que podemos manipular à vontade, ou é uma corrente implacável que devemos seguir? A resposta a essa pergunta poderia mudar não apenas nossa compreensão do universo, mas também nossa percepção de nós mesmos. À medida que exploramos as profundezas da física e os mistérios do universo, é possível que nunca cheguemos a compreender completamente a viagem no tempo. Mas isso não significa que não devemos continuar perguntando e explorando. Afinal, a verdadeira viagem pode ser o conhecimento que adquirimos ao longo do caminho. O que o passado nos ensinaria se tivéssemos a oportunidade de ouvi-lo? Assim, embora os buracos de minhoca e a viagem no tempo continuem sendo um enigma, nos convidam a refletir sobre nossa existência e o impacto de nossas decisões. A curiosidade humana nunca para, e talvez um dia descubramos que o tempo não é tão rígido quanto parece. Quem sabe que mistérios aguardam nas sombras do espaço-tempo, esperando para serem revelados? Quando pensamos no mundo dos buracos de minhoca, surgem perguntas intrigantes sobre a própria natureza da realidade. Um dos mistérios mais fascinantes que cercam esses fenômenos são suas conexões com a mecânica quântica. Mas, o que isso realmente significa? A mecânica quântica, a ramificação da física que estuda o menor do universo, propõe que as partículas nem sempre têm uma existência definida. Nesse contexto, poderíamos nos perguntar: os buracos de minhoca poderiam aparecer e desaparecer em um piscar de olhos? Imagine um mundo onde os buracos de minhoca são tão efêmeros quanto um flash de luz. As teorias sugerem que no vácuo do espaço, esses túneis cósmicos poderiam se formar e desvanecer constantemente. Isso nos leva a uma pergunta crucial: se os buracos de minhoca podem surgir do nada, o que isso implica para nossa compreensão do tempo e do espaço? Estamos diante de uma realidade onde os limites de nossa existência são muito mais flexíveis do que acreditamos? A ideia de que os buracos de minhoca possam ser produtos fugazes da natureza nos leva a refletir sobre sua estabilidade. Se estão destinados a desaparecer tão rapidamente, poderíamos nunca chegar a ver um em sua forma completa? Ou talvez sejam visíveis apenas em momentos muito específicos no tempo? Esse mistério nos envolve em um labirinto de possibilidades. Mas, e quanto à sua relação com a energia? A mecânica quântica nos diz que as partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Se os buracos de minhoca são o resultado desse comportamento quântico, que tipo de energia precisaríamos para estabilizá-los? Poderíamos sequer interagir com eles antes que se desvaneçam no nada? Isso levanta outro enigma importante. Se os buracos de minhoca são tão voláteis, poderiam ser utilizados como algo mais do que simples atalhos no espaço-tempo? No âmbito quântico, até mesmo a noção de um vácuo se torna algo mais complexo. Em vez de ser um espaço vazio, o vácuo quântico está cheio de energia flutuante e partículas que surgem e desaparecem em um piscar de olhos.
Então, os buracos de minhoca poderiam ser parte desse mar de atividade quântica? Se assim for, estaríamos diante de um fenômeno que transcende nossas ideias sobre o que significa existir. Não podemos esquecer que a mecânica quântica também sugere que, em nível subatômico, a informação pode ser transmitida instantaneamente, desafiando nossas noções de distância e tempo. Isso nos leva a perguntar: se os buracos de minhoca estão relacionados a essas propriedades quânticas, poderiam ser uma forma de comunicação através do universo? Um meio para que a informação viaje além das limitações do espaço e do tempo? Ao considerar a conexão entre os buracos de minhoca e a mecânica quântica, também nos deparamos com a paradoxa da observação. Na mecânica quântica, o ato de observar uma partícula pode mudar seu estado. Então, se algum dia conseguirmos observar um buraco de minhoca, isso poderia alterar seu comportamento? Estaríamos condenados a perder nossa oportunidade de interagir com eles simplesmente por tentar entendê-los? O mistério não termina aí. Os avanços na pesquisa quântica levaram a algumas teorias que sugerem que o entrelaçamento quântico poderia desempenhar um papel fundamental na natureza dos buracos de minhoca. Poderia ser que esses túneis no espaço-tempo estão conectados através de um tecido quântico do universo? E se cada buraco de minhoca for, na verdade, um fio que une tudo em uma vasta rede de interconexão? Enquanto exploramos essas ideias, também devemos considerar o impacto da incerteza. A mecânica quântica nos ensina que o futuro não está determinado e que múltiplas realidades podem coexistir. Isso significa que os buracos de minhoca poderiam ser portais para diferentes versões do mesmo universo? Ou talvez para universos completamente distintos. A noção de múltiplas realidades abre um leque de possibilidades que desafiam nossa compreensão da existência. No final, a mecânica quântica e os buracos de minhoca nos convidam a questionar o que sabemos sobre a realidade. Poderiam esses fenômenos ser a chave para desvendar os segredos do cosmos? Ou são simplesmente uma ilusão criada por nossa incapacidade de compreender o que está além de nossa percepção? A busca por respostas a essas perguntas continua. E cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o mistério dos buracos de minhoca. Em definitiva, a conexão entre os buracos de minhoca e a mecânica quântica não é apenas um tema fascinante, mas também nos desafia a repensar o que consideramos como leis fundamentais do universo. A exploração desses mistérios não é apenas uma jornada em direção ao desconhecido, mas também um convite a expandir nossos horizontes e aceitar que, talvez a realidade seja muito mais estranha e maravilhosa do que jamais imaginamos. A conexão entre buracos negros e buracos de minhoca é um tema que desperta a curiosidade de cientistas e entusiastas por igual. Poderiam esses fenômenos cósmicos misteriosos estar relacionados de alguma maneira? Na vasta imensidão do universo, os buracos negros são conhecidos por sua poderosa gravidade, que não permite que nada escape deles, nem mesmo a luz. Mas, e se eu te dissesse que alguns teóricos acreditam que poderiam estar conectados a outros pontos do universo através de buracos de minhoca? Imagine um buraco negro como um vórtice no espaço-tempo, uma espécie de entrada para uma região desconhecida. No entanto, a ideia de que um buraco negro pode ser a extremidade de um buraco de minhoca levanta perguntas fascinantes. O que há do outro lado? Alguns cientistas sugerem que poderia haver um caminho para um universo diferente, ou até mesmo para outra parte do nosso próprio universo. A possibilidade de que esses dois fenômenos estejam interrelacionados abre um leque de possibilidades que desafiam nossa compreensão atual da física. Mas, como funciona essa conexão? Em teoria, um buraco de minhoca poderia agir como uma ponte, um atalho através do espaço e do tempo. Se pegarmos um buraco negro, que absorve toda a matéria e energia ao seu redor, e o conectarmos a um buraco de minhoca, poderíamos estar falando de um fenômeno que permite viajar instantaneamente a outro lugar. No entanto, isso também levanta um dilema intrigante. Seria seguro atravessar um buraco de minhoca que se origina em um buraco negro? À medida que nos aprofundamos nesta discussão, surgem mais perguntas. Se os buracos de minhoca realmente existem e estão conectados a buracos negros, poderiam ser utilizados para viajar através do tempo? Alguns cientistas acreditam que isso poderia oferecer uma solução para os paradoxos temporais que atormentaram os físicos por décadas. Mas, estamos realmente preparados para enfrentar as consequências de tais viagens? As implicações de alterar o passado são profundamente complexas. A teoria também sugere que o interior de um buraco de minhoca poderia ser um lugar completamente diferente em comparação com o exterior.
Imagine uma paisagem estranha, onde as regras da física como as conhecemos não se aplicam. Esse ambiente poderia estar cheio de surpresas, mas também de perigos. O que aconteceria se, ao atravessar um buraco de minhoca, você se encontrasse em um lugar onde as leis da natureza são radicalmente diferentes? A ideia de aventurar-se no desconhecido é tanto tentadora quanto aterradora. Além disso, devemos considerar o papel da matéria exótica. Para que um buraco de minhoca se mantenha aberto e funcional, é necessária uma forma de matéria que ainda não descobrimos. Essa matéria exótica teria propriedades incomuns, como a energia negativa, que poderia contrabalançar a tendência natural de um buraco de minhoca a colapsar. No entanto, onde poderíamos encontrar essa matéria? A busca por respostas nos leva a explorar o cosmos em busca de pistas. Por outro lado, a conexão entre buracos negros e buracos de minhoca não é apenas um conceito teórico. Existem modelos matemáticos que sugerem que essas estruturas poderiam ser mais comuns do que pensamos. Algumas teorias propõem que cada buraco negro poderia estar vinculado a um buraco de minhoca, funcionando como um portal para outro lugar. Mas, como podemos verificar essas ideias? A falta de evidência tangível torna essas teorias difíceis de validar. A ciência avança constantemente e, à medida que desenvolvemos novas tecnologias, novas possibilidades se abrem para investigar esses mistérios. A exploração do espaço, juntamente com os avanços na astronomia, pode nos permitir observar fenômenos que apoiam ou desafiam nossas teorias atuais. A busca por buracos de minhoca pode ser uma das chaves para desvendar os segredos do universo. Nesse contexto, também é importante considerar as implicações filosóficas de tais descobertas. Se os buracos de minhoca conectam diferentes partes do universo, o que isso significa para nossa compreensão do tempo e do espaço? Poderíamos ser parte de um multiverso, onde cada buraco de minhoca é uma porta para um mundo alternativo? Essas perguntas nos levam a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no cosmos. À medida que a ciência continua avançando, não podemos perder de vista o fato de que muitos desses conceitos ainda são especulativos. A conexão entre buracos negros e buracos de minhoca continua sendo uma área de pesquisa ativa, cheia de possibilidades. Embora não tenhamos respostas definitivas, o mero fato de explorar essas ideias nos aproxima um passo mais de compreender a natureza do universo. A busca por respostas sobre buracos de minhoca e sua relação com buracos negros não é apenas uma jornada científica, mas também uma jornada de imaginação. É um lembrete de que, embora a ciência busque a verdade, muitas vezes se encontra na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Assim, enquanto continuamos explorando, mantenhamos a mente aberta e continuemos questionando. Quem sabe que descobertas nos aguardam no vasto e inexplorado universo? Você já se perguntou quanto tempo um buraco de minhoca poderia permanecer aberto? Esta é uma questão fascinante e, de certa forma, desconcertante. A ideia de que poderíamos ter acesso a um atalho através do universo, que nos permita viajar instantaneamente de um ponto a outro, soa emocionante. No entanto, a realidade é que a duração da abertura de um buraco de minhoca continua sendo um enigma. Mas por que é tão difícil determinar quanto tempo ele poderia permanecer aberto? Primeiro, é essencial entender que os buracos de minhoca, se existem, são estruturas extremamente instáveis. A teoria sugere que poderiam abrir e fechar em um instante, como se fossem portas que se abrem para outros cantos do cosmos. Isso levanta uma pergunta inquietante. Se conseguíssemos entrar em um, teríamos tempo suficiente para sair antes que se feche? Imagine estar no meio de uma viagem intergaláctica e se encontrar preso dentro de um túnel que se fecha rapidamente. Os cientistas especularam que mesmo que um buraco de minhoca se abrisse, seu tempo de abertura poderia ser tão breve que o tornaria inutilizável para a viagem. Mas o que causa essa instabilidade? Uma das teorias mais comuns sugere que a energia necessária para manter um buraco de minhoca aberto é tão imensa que não poderia ser sustentada por muito tempo. Isso nos leva a perguntar: poderia haver alguma forma de estabilizá-lo para que dure mais tempo? Imagine que existe uma forma de fazer com que um buraco de minhoca permaneça aberto por mais tempo. Que implicações isso teria? À medida que os cientistas investigam a física dessas estruturas, começaram a explorar a ideia de utilizar matéria exótica, um tipo de matéria ainda desconhecida, que poderia ajudar a manter um buraco de minhoca aberto. Mas aqui surge outra pergunta intrigante. É possível que no universo já existam fontes dessa matéria que desconhecemos? A duração da abertura de um buraco de minhoca
também tem a ver com seu tamanho. Um buraco de minhoca diminuto poderia se fechar muito mais rápido do que um de dimensões consideráveis. Isso nos leva a pensar: poderiam existir buracos de minhoca em escalas tão grandes que sua abertura poderia durar o suficiente para permitir a passagem de naves espaciais? A imaginação voa ao considerar a possibilidade de que civilizações avançadas, que poderiam ter dominado essa tecnologia, tenham encontrado formas de estabilizar e utilizar esses portais de maneira eficaz. No entanto, mesmo com essas teorias, a incerteza persiste. Os estudos sobre buracos de minhoca demonstraram que o tempo pode ser um fator muito complicado nesse contexto. A relatividade geral nos diz que o tempo não é uma constante, mas pode se dilatar e contrair dependendo da gravidade e da velocidade. Então, se conseguíssemos cruzar um desses buracos de minhoca, como isso afetaria nossa percepção do tempo? Voltaríamos ao mesmo momento em que partimos ou teríamos viajado para um futuro distante? Além disso, levanta-se a questão do que aconteceria se um buraco de minhoca se fechasse enquanto alguém estivesse atravessando-o. Isso é um dilema que dá calafrios. Alguns cientistas se perguntam se, ao entrar em um buraco de minhoca, alguém poderia ficar preso em um limbo quântico, onde o tempo e o espaço se comportam de maneiras que mal começamos a compreender. Seria isso um destino desejável ou um verdadeiro horror? Cada nova descoberta em física teórica adiciona mais perguntas do que respostas. A duração de um buraco de minhoca aberto não é apenas um tema de interesse acadêmico, mas também toca a essência do que significa viajar através do universo. Nos leva a questionar nossa própria existência e nossa relação com o tempo e o espaço. Estamos destinados a ser viajantes do tempo ou apenas observadores passivos de um cosmos cheio de mistérios? A busca por respostas nos leva a refletir sobre a natureza do universo. À medida que continuamos investigando, poderemos algum dia abrir um buraco de minhoca que permaneça aberto o tempo suficiente para ser utilizado? Ou estamos condenados a continuar sonhando com o que poderia ser? A ficção científica explorou esses temas durante décadas, mas a realidade é que, até agora, seguimos à espera de evidências concretas de que esses fenômenos são mais do que teorias. O grande mistério da duração dos buracos de minhoca nos lembra o quanto ainda temos a descobrir. A ciência avança, e cada nova descoberta pode nos aproximar um pouco mais da compreensão dessas estruturas cósmicas. Mas até que consigamos desvendar esse enigma, continuaremos explorando as possibilidades e os limites da física moderna, com a esperança de um dia revelar os segredos desses portais misteriosos no universo. À medida que exploramos o fascinante mundo dos buracos de minhoca, surge uma pergunta intrigante: poderiam existir sinais que nos indiquem sua presença? A ideia de que possamos detectá-los através de anomalias gravitacionais é, sem dúvida, um conceito que desperta nossa curiosidade. Mas o que isso realmente significa? Imagine um cenário em que, ao observar o cosmos, notamos comportamentos estranhos na gravidade de certos lugares. Poderiam essas anomalias ser o rastro de um buraco de minhoca escondido no tecido do espaço-tempo? A gravidade, essa força que nos mantém ancorados à Terra, também desempenha um papel crucial na forma como percebemos o universo. Quando um objeto massivo está presente, sua gravidade pode fazer com que a luz se curve ao seu redor. Isso é conhecido como lente gravitacional e é um fenômeno que os astrônomos usam para estudar objetos distantes. Agora, se os buracos de minhoca realmente existem, poderiam também criar efeitos semelhantes? A resposta pode ser afirmativa. Se um buraco de minhoca tem uma estrutura suficientemente massiva, pode distorcer a luz e o espaço ao seu redor, criando padrões anômalos que os cientistas poderiam detectar. Mas, como poderíamos saber se esses padrões são de um buraco de minhoca ou de outro fenômeno astronômico? Aqui é onde entra em jogo a astúcia dos cientistas. Mediante o uso de telescópios avançados e tecnologia de ponta, estão sendo projetadas ferramentas para estudar essas anomalias com uma precisão sem precedentes. Você imagina ser parte de uma equipe que poderia descobrir algo tão extraordinário como um buraco de minhoca? A emoção da possibilidade seria avassaladora. No entanto, a detecção não é um processo simples. Embora os buracos de minhoca possam criar sinais gravitacionais, estes podem ser sutis e difíceis de distinguir de outras forças no cosmos. Poderíamos estar olhando os sinais corretos, mas ignorando seu significado? A resposta a essa pergunta pode depender da evolução de nossa tecnologia e de nossa compreensão da própria física. Os pesquisadores estão constantemente desenvolvendo novos métodos para analisar dados e buscar pistas que poderiam, algum dia, guiá-los a um descobrimento monumental.
Além disso, não se trata apenas de encontrar buracos de minhoca. A busca por essas anomalias também pode fornecer informações valiosas sobre a natureza do universo. O que aconteceria se, ao procurar buracos de minhoca, também encontrássemos outras formas de matéria ou energia que não havíamos considerado antes? Esse tipo de descobrimentos poderia revolucionar nossa compreensão da física e abrir novas portas para a pesquisa científica. Nesse contexto, a colaboração internacional é fundamental. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando juntos para compartilhar dados e teorias. Você poderia imaginar um cenário em que uma equipe em um país detecta uma anomalia e, ao compartilhar suas descobertas com outra equipe em outro continente, ocorre uma conexão que leva ao descobrimento de um buraco de minhoca? Essa sinergia entre pesquisadores é vital para avançar no conhecimento dos mistérios do universo. Ao longo da história, vimos como os avanços tecnológicos permitiram que os cientistas observassem o cosmos de maneiras que antes eram inimagináveis. Desde os telescópios ópticos até os radiotelescópios, cada novo desenvolvimento ampliou nosso horizonte. Com a chegada da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, como essas inovações mudarão nossa capacidade de detectar buracos de minhoca? A possibilidade de que uma máquina possa analisar dados e encontrar padrões que os humanos não conseguem ver é uma área de pesquisa empolgante. Mas, o que acontece se encontrarmos um sinal que parece um buraco de minhoca? A comunidade científica teria que abordar essa evidência com cautela. A ciência avança com base em evidências sólidas, e um único sinal não seria suficiente para declarar que encontramos um buraco de minhoca. Esse processo de validação é essencial para manter a integridade da pesquisa científica. Isso nos leva a perguntar: como distinguiríamos entre uma descoberta legítima e um simples ruído nos dados? À medida que nos aprofundamos nesse campo de estudo, a ética também desempenha um papel importante. Se chegarmos a detectar um buraco de minhoca, que implicações isso teria para a humanidade? A possibilidade de viajar através deles poderia mudar nossa percepção do tempo e do espaço. Mas também poderia gerar dilemas morais. Estamos prontos para enfrentar as consequências de abrir tais portas? Essas perguntas são essenciais e devem ser consideradas à medida que avançamos em nossa exploração. No final do dia, a busca por buracos de minhoca é mais do que um exercício acadêmico. É uma busca por conhecimento e compreensão. Cada nova descoberta, grande ou pequena, nos aproxima de desvendar os segredos do universo. A possibilidade de detectar buracos de minhoca nos convida a sonhar e a questionar tudo o que acreditamos saber. A ciência é, em sua essência, a busca interminável por respostas, e cada resposta nos leva a novas perguntas. Assim, enquanto continuamos olhando para o céu, que outros mistérios poderiam estar nos esperando? A história dos buracos de minhoca é apenas uma das muitas aventuras que a física moderna nos oferece. A cada passo que damos para frente, nos aprofundamos mais em um universo que é vasto, desconhecido e, sem dúvida, cheio de surpresas. Da próxima vez que você olhar para as estrelas, pense nas possibilidades que podem estar ocultas nos dobramentos do espaço-tempo. A geometria de um buraco de minhoca é um mistério fascinante que capturou a imaginação de cientistas e entusiastas por igual. Você já se perguntou como seria realmente o interior de um desses fenômenos cósmicos? A verdade é que, apesar dos avanços na física, visualizar a estrutura interna de um buraco de minhoca continua a ser um desafio monumental. Não estamos apenas falando de uma forma física, mas de uma realidade que desafia a nossa compreensão do espaço e do tempo. Quando pensamos em buracos de minhoca, a maioria de nós imagina um túnel que conecta dois pontos no universo. Mas, o que há além dessa simples imagem? A teoria sugere que sua forma interna poderia ser muito mais complexa. Talvez como um labirinto quântico, onde as regras da física clássica não se aplicam. Como isso poderia ser possível? Na física quântica, as partículas podem se comportar de maneiras que desafiam a lógica, o que torna a geometria de um buraco de minhoca ainda mais intrigante. Imaginemos um espaço onde as dimensões que conhecemos se dobram e se conectam de maneiras inimagináveis. Um buraco de minhoca pode ter múltiplas saídas? Poderia ser que, ao entrar em um, não estamos apenas viajando através do espaço, mas também através de diferentes dimensões? Esse tipo de perguntas nos leva ao limite da teoria das cordas e das dimensões adicionais. O que aconteceria se esses caminhos fossem portais para outros universos, cada um com suas próprias leis físicas? A relatividade geral de Einstein nos diz que a gravidade pode curvar o espaço-tempo, mas
O que isso significa para a forma de um buraco de minhoca? Alguns cientistas especularam que sua estrutura poderia ser semelhante a uma espécie de ponte, onde o espaço se curva de tal maneira que conecta dois pontos distantes. Mas também poderia ter características que não conseguimos imaginar. Estamos falando de uma forma que se assemelha a um túnel, ou poderia ser algo completamente diferente, como uma esfera ou um objeto de forma irregular. Além disso, há quem sugira que a geometria de um buraco de minhoca poderia ser influenciada pela matéria que o rodeia. Que papel a energia desempenha na configuração de sua forma? A matéria e a energia são conceitos intrinsecamente ligados na física moderna. E isso poderia influenciar como um buraco de minhoca se comporta. Poderia até haver buracos de minhoca que mudam de forma à medida que interagem com a energia do universo. Um dos conceitos mais desconcertantes é que a geometria de um buraco de minhoca poderia estar sujeita a flutuações. Você imagina que ao entrar em a forma interna se transformasse em tempo real? Isso poderia levar a situações em que a saída não é a mesma que a entrada. Como poderíamos navegar por um espaço assim, onde as regras são diferentes e a lógica se desmorona? Alguns teóricos sugeriram que a forma de um buraco de minhoca poderia ser afetada pela presença de matéria exótica, aquela que ainda não descobrimos. Mas o que isso realmente significa? A matéria exótica, que se acredita ter propriedades incomuns, poderia ser essencial para estabilizar um buraco de minhoca. E se essa matéria também influenciasse sua geometria, fazendo com que adotasse formas que nunca vimos? A interação entre a gravidade e a geometria em um buraco de minhoca é outro aspecto que merece atenção. Como seria o espaço em seu interior? Poderia haver um campo gravitacional que distorce a percepção do tempo e do espaço. Ao cruzar o limiar de um buraco de minhoca, poderíamos experimentar uma sensação de desorientação, como se o tempo se esticasse ou se comprimisse. O que você faria se encontrasse em um lugar onde o tempo não transcorre da mesma maneira? À medida que exploramos essas ideias, percebemos que os buracos de minhoca poderiam conter segredos sobre a própria estrutura do universo. Poderiam ser chaves que desbloqueiam novas dimensões da realidade? Cada pergunta que surge nos leva a novas possibilidades, a novas teorias que ainda estão em desenvolvimento. A busca por respostas é uma jornada infinita, e cada descoberta nos aproxima de desvendar os segredos do cosmos. A geometria dos buracos de minhoca também levanta questões sobre a natureza da realidade. Se esses fenômenos existem, isso significa que nossa compreensão do espaço e do tempo é incompleta? As teorias atuais podem ser apenas a ponta do iceberg. E cada descoberta nesse campo pode nos levar a repensar o que acreditamos saber. A curiosidade humana é insaciável e o desejo de entender o desconhecido nos impulsiona a continuar investigando. À medida que nos aprofundamos no mistério da geometria dos buracos de minhoca, não podemos evitar sentir uma mistura de assombro e humildade. O que parece ser um conceito abstrato pode ter implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Que outros mistérios se escondem na complexidade de sua forma? Que segredos da física ainda nos restam por descobrir? Finalmente, essa exploração nos convida a refletir sobre nossa posição no cosmos. Os buracos de minhoca não são apenas fascinantes do ponto de vista teórico, mas também nos fazem questionar nosso lugar no vasto universo. Eles nos lembram que há muito mais a descobrir, que a realidade pode ser mais estranha do que jamais imaginamos. Estamos prontos para continuar desvendando esses enigmas e enfrentar as verdades ocultas que poderiam mudar nossa compreensão do todo? A busca por respostas continua e a jornada apenas começa. Alguma vez você se perguntou como surgem as ideias mais revolucionárias na física? Uma delas é o buraco de minhoca, um fenômeno fascinante da relatividade geral que promete mudar nossa compreensão do espaço e do tempo. Mas, o que é realmente um buraco de minhoca e como sabemos que ele pode existir? A teoria dos buracos de minhoca foi proposta pela primeira vez pelo célebre físico Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen em 1935. Eles imaginaram uma espécie de ponte que conecta dois pontos diferentes no espaço-tempo. Mas por que essa ideia é tão importante? A resposta reside em seu potencial para desafiar nossa noção de distância e tempo. Se os buracos de minhoca são reais, poderiam oferecer uma maneira de viajar instantaneamente a lugares distantes do universo. No entanto, há um grande dilema. Embora a relatividade geral os preveja, a existência desses fenômenos ainda não foi confirmada.
Se nos aprofundarmos no mundo da física teórica, encontramos que os buracos de minhoca são uma solução matemática para as equações de Einstein. Mas, o que isso significa em termos práticos? Em essência, essas equações descrevem como a gravidade afeta o espaço e o tempo. A partir delas, os cientistas deduziram que, sob certas condições extremas, poderiam se formar buracos de minhoca. Mas são apenas uma curiosidade matemática ou poderiam realmente existir na natureza? A verdade é que a comunidade científica está dividida. Alguns acreditam firmemente em sua existência, enquanto outros são céticos. A falta de evidência tangível faz com que muitos se perguntem se os buracos de minhoca são mais uma ilusão do que uma realidade. Poderiam ser simplesmente um produto de nossa imaginação ou há algo mais além que ainda não descobrimos? Um dos aspectos mais intrigantes é que, apesar de a relatividade geral prever os buracos de minhoca, não sabemos com certeza se podem se formar no universo real. A física atual sugere que, embora possam existir, sua formação exigiria condições excepcionais que nunca observamos. Então, é possível que esses túneis no espaço-tempo sejam simplesmente uma fantasia criada por nossa mente? Os buracos de minhoca também levantam questões sobre a natureza do próprio universo. Se são reais, qual seria sua origem? Alguns cientistas sugerem que poderiam ter se formado nos primeiros momentos do Big Bang, quando o universo era extremamente denso e quente. Mas, se essa é a chave, por que não encontramos evidências deles até agora? A resposta pode estar na complexidade de sua formação e na instabilidade que poderiam apresentar. Além disso, a ideia de que os buracos de minhoca são portais para outros lugares do universo, ou até mesmo para outros universos, levanta uma nova série de perguntas. Poderiam esses túneis ser a chave para viajar para dimensões paralelas? A teoria sugere que cada buraco de minhoca poderia nos levar a um universo completamente diferente. No entanto, a falta de evidência sólida nos mantém em um estado de incerteza. A curiosidade não termina aí. Se os buracos de minhoca são o resultado da relatividade geral, que papel desempenha a mecânica quântica em tudo isso? A mecânica quântica sugere que as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e que a realidade mesma pode ser diferente do que percebemos. Poderiam os buracos de minhoca ser uma manifestação quântica, aparecendo e desaparecendo no tecido do espaço-tempo? À medida que aprofundamos no tema, a pergunta sobre se os buracos de minhoca podem ser estabilizados se torna mais pertinente. A teoria da relatividade geral nos diz que, para que um buraco de minhoca seja útil, ele teria que permanecer aberto de alguma forma. Mas como isso seria alcançado? A resposta pode estar na busca por matéria exótica. Um tipo de matéria ainda desconhecida que poderia fornecer a energia negativa necessária para manter um buraco de minhoca estável. No entanto, essa matéria continua sendo um mistério em si mesma. O enigma da existência dos buracos de minhoca nos leva a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Se esses fenômenos são uma realidade, que implicações teria para nossa compreensão do universo? A possibilidade de que existam conexões entre diferentes pontos do espaço e do tempo desafia nossas crenças fundamentais sobre a realidade. Embora a ciência avance a passos largos, a existência dos buracos de minhoca continua sendo um tema de debate. A busca por provas concretas continua, mas por enquanto, a realidade desses túneis no espaço-tempo permanece no reino do teórico. Estamos à beira de uma descoberta que mudará tudo o que sabemos sobre o universo, ou os buracos de minhoca são simplesmente um sonho distante? Cada nova descoberta na física nos aproxima um passo mais de entender esses mistérios. À medida que os cientistas continuam explorando, a pergunta persiste. Poderão algum dia os buracos de minhoca deixar de ser uma mera teoria para se tornarem parte de nossa realidade cotidiana? A resposta ainda está por ser descoberta. Mas uma coisa é certa, o mistério dos buracos de minhoca continuará fascinando gerações futuras. Você já se perguntou o que aconteceria se, de repente, você se encontrasse à porta de um buraco de minhoca? A curiosidade sobre a possibilidade de atravessar um desses fenômenos misteriosos do universo nos leva a um dilema intrigante. Poderíamos de fato entrar em um e sair ilesos? A ideia de viajar através de um buraco de minhoca soa emocionante, mas há um problema fundamental. Mesmo que existissem, a entrada poderia ser um labirinto do qual nunca poderíamos escapar. Imagine que você se aventura em um túnel escuro e desconhecido. Como saber se realmente há uma saída do outro lado? A incerteza pode ser aterradora. Uma das perguntas mais inquietantes é: ficar preso em um buraco de minhoca seria uma possibilidade real?
A física nos diz que os buracos de minhoca são instáveis, o que significa que, ao tentar atravessá-los, você poderia se encontrar em um lugar onde o tempo e o espaço se comportam de maneiras que nem podemos imaginar. Nesse contexto, a noção de tempo se desdobra. O que acontece se, ao atravessar um buraco de minhoca, o espaço se retorcer de tal forma que você fique preso em um ciclo sem fim? Essa ideia nos leva a nos perguntar se há alguma maneira de navegar de forma segura através dessas estruturas cósmicas. A verdade é que, até agora, não temos respostas claras. A mecânica quântica sugere que os buracos de minhoca podem aparecer e desaparecer no vácuo. Isso levanta outro dilema. Se um buraco de minhoca se fecha enquanto você está dentro, o que aconteceria com você? Você se tornaria parte do tecido do espaço-tempo, preso para sempre em um instante que não pode compreender? A navegação através de um buraco de minhoca também levanta questões sobre como poderíamos controlá-lo. Seria possível projetar uma espécie de mapa que nos guiasse através desses túneis cósmicos? No entanto, a realidade é que não dispomos da tecnologia ou do conhecimento necessários para fazê-lo. Imagine que, no final, conseguimos encontrar um buraco de minhoca que é suficientemente estável para ser atravessado. E quanto ao ponto de chegada? A teoria sugere que poderíamos sair em outro lugar do universo, ou até mesmo em outro tempo. Mas, isso seria uma viagem segura, ou estaríamos cruzando um limiar do qual não poderíamos voltar? A ideia da entrada em um buraco de minhoca evoca a imagem de um explorador intrépido, mas também levanta o dilema da causalidade. Se alterarmos o passado ao viajar através de um desses túneis, poderíamos colocar em risco a própria existência do universo tal como o conhecemos? A questão da estabilidade não se aplica apenas ao buraco de minhoca em si, mas também à pessoa que tenta atravessá-lo. Você poderia sair do outro lado com seu corpo intacto, ou as forças gravitacionais e as distorções do espaço-tempo o afetariam de maneiras imprevisíveis? É fascinante pensar que, embora os buracos de minhoca possam ser a chave para viagens intergalácticas e aventuras além da nossa imaginação, também poderiam se tornar armadilhas mortais. Que tipo de matéria precisaríamos para manter um buraco de minhoca aberto e seguro? A resposta continua sendo um mistério. Em um mundo onde a ciência avança rapidamente, é fascinante contemplar a ideia de que civilizações avançadas poderiam ter encontrado a forma de utilizar buracos de minhoca como rodovias cósmicas. Se isso for verdade, por que não encontramos evidências de tais viagens intergalácticas? A possibilidade de que alguém tenha cruzado um buraco de minhoca e chegado a outro lugar, ou até mesmo a outro tempo, nos deixa com mais perguntas do que respostas. Existem outros seres no universo que conseguiram o que nós só podemos imaginar? Enquanto continuamos a explorar esses mistérios, é importante lembrar que, embora o conceito de buracos de minhoca possa parecer tirado de um romance de ficção científica, a física por trás deles é real. A pergunta que persiste é se algum dia conseguiremos desvendar seus segredos e, se o fizermos, a que custo? À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, a ideia de viajar através de um buraco de minhoca continua sendo um sonho envolvente. Mas com cada descoberta, surge a necessidade de abordar o dilema da navegação. A possibilidade de que se torne uma viagem sem retorno nos lembra que a exploração do cosmos vem acompanhada de riscos. Assim, ao olhar para as estrelas e contemplar a vastidão do universo, a dúvida persiste. Será que algum dia será possível atravessar um buraco de minhoca? E se sim, estamos realmente preparados para enfrentar as consequências de uma viagem que poderia mudar nossa compreensão da realidade para sempre? A busca por respostas continua, e a cada passo que damos em direção à compreensão dos buracos de minhoca, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do cosmos. É possível que existam tipos de matéria que desafiem nossa compreensão atual da física? A ideia dos buracos de minhoca, esses túneis hipotéticos no tecido do espaço-tempo, levanta um dilema intrigante. Como poderiam se manter abertos o suficiente para permitir a passagem de uma nave espacial ou até mesmo de seres humanos? A resposta a essa pergunta parece estar relacionada ao que é conhecido como matéria exótica. Mas, o que é exatamente a matéria exótica e por que é tão crucial para a existência desses mistérios cósmicos? A matéria exótica é um conceito que soa tirado de um romance de ficção científica. Diferente da matéria que vemos e tocamos diariamente, essa matéria teria propriedades incomuns, como energia negativa,
Isso pode parecer estranho, mas no mundo da física, o estranho muitas vezes é possível. Se os buracos de minhoca precisam dessa matéria exótica para se estabilizar e resistir ao colapso, qual é o problema? O problema reside no fato de que, até o momento, não encontramos evidências de que essa matéria exista na natureza. Então, por que é tão difícil encontrar matéria exótica? Uma possível razão é que a maioria da matéria que conhecemos, como os átomos que formam estrelas, planetas e até nossos próprios corpos, interage de uma maneira que não permite a existência de energia negativa. Poderia ser que a matéria exótica seja apenas uma curiosidade teórica, algo que nunca chegaremos a descobrir? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão do universo. Alguns cientistas especularam que se pudéssemos criar matéria exótica de maneira artificial, poderíamos abrir um buraco de minhoca e usá-lo como um atalho através do espaço. Mas como poderíamos criar tal matéria? Existem teorias que sugerem que poderíamos utilizar técnicas avançadas em física de partículas, mas ainda estamos longe de desenvolver a tecnologia necessária para isso. Estamos realmente preparados para tal descoberta, ou é uma fantasia muito distante? Imagine um mundo onde a matéria exótica é uma realidade. Isso não apenas tornaria possíveis os buracos de minhoca, mas também revolucionaria nossa compreensão da física. Poderíamos viajar para outras galáxias em questão de minutos, ou até mesmo retroceder no tempo. No entanto, cada avanço traz consigo uma série de dilemas éticos e filosóficos. Deveríamos explorar esses novos territórios, ou há limites que não deveríamos cruzar? A busca por matéria exótica é uma jornada em direção ao desconhecido, mas também poderia ser uma jornada em direção à compreensão de nossa própria existência. O que significa ser humano em um universo onde tudo é possível? Se a matéria exótica permitisse a existência de buracos de minhoca, que implicações isso teria para a vida na Terra? A curiosidade científica muitas vezes nos leva a explorar o inexplorado, mas também devemos considerar as consequências de nossas descobertas. A comunidade científica está dividida sobre a existência da matéria exótica. Alguns a veem como uma mera especulação, enquanto outros acreditam que é a chave para desbloquear os segredos do universo. Qual é a sua opinião sobre isso? A ciência avança por meio do debate e da discussão. E a matéria exótica é um tema que certamente continuará gerando controvérsia e fascínio. À medida que nos aprofundamos no campo da física teórica, cada descoberta levanta novas perguntas. Se algum dia encontrarmos matéria exótica, como poderíamos garantir que não seja utilizada de maneira irresponsável? A história da ciência está cheia de exemplos em que a tecnologia foi utilizada para o mal. Portanto, é crucial que a busca pela matéria exótica seja realizada com cautela e ética. Os buracos de minhoca são apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. A existência de matéria exótica poderia abrir portas para novas dimensões da realidade. Estamos preparados para o que poderíamos encontrar? A curiosidade humana é infinita, mas devemos sempre lembrar que cada resposta pode levar a mais perguntas. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, e os buracos de minhoca e a matéria exótica são apenas o começo de um mistério mais profundo. As teorias sobre a matéria exótica e os buracos de minhoca nos empurram a questionar o que acreditamos saber sobre o universo. Poderia haver outras formas de vida que já estão utilizando esses fenômenos sem que saibamos? Imaginar a existência de civilizações avançadas que dominaram a matéria exótica e viajam através de buracos de minhoca é uma ideia que fascina muitos. No entanto, também devemos considerar a possibilidade de que estejamos sozinhos no vasto cosmos. À medida que continuamos a explorar o universo, é fundamental que mantenhamos a mente aberta. A física moderna se baseia em teorias que, em seu tempo, pareciam impossíveis. A matéria exótica poderia ser o próximo grande avanço em nossa compreensão do cosmos, ou poderia ser apenas um sonho distante. No entanto, o que está claro é que a busca por respostas nunca deve cessar. Enquanto refletimos sobre o papel da matéria exótica na criação e estabilidade dos buracos de minhoca, é importante lembrar que a ciência é um esforço coletivo. A colaboração entre cientistas de diferentes disciplinas e a abertura ao diálogo são essenciais para avançar em nosso entendimento. Que descobertas nos aguardam no horizonte? A resposta a essa pergunta pode estar mais perto do que imaginamos. O que aconteceria se eu te dissesse que, apesar das décadas de pesquisa e teorias, ainda não encontramos evidências tangíveis de buracos de minhoca? Esta é uma das paradoxas mais intrigantes no campo da física moderna.
Se essas estruturas são possíveis, por que não vimos nenhuma, apesar da vastidão do universo? A ausência de provas não significa que não existam, mas levanta importantes questões sobre nossa compreensão do cosmos. Consideremos a imensidão do espaço. Existem bilhões de estrelas e planetas, e dentro desse vasto cenário, a ideia de que poderiam existir pontes cósmicas que conectam diferentes pontos do universo é fascinante. No entanto, o silêncio observacional em torno dos buracos de minhoca é desconcertante. É possível que simplesmente não saibamos onde olhar? Ou talvez estejam escondidos em dimensões que ainda não conseguimos perceber? A falta de evidência direta nos leva a um dilema. Se realmente existem, por que não os detectamos? Alguns cientistas sugerem que poderiam ser extremamente pequenos, até invisíveis para nossos telescópios mais potentes. Imagine que esses buracos de minhoca são tão diminutos que escapam da nossa capacidade de observação. Poderiam estar presentes em cada canto do universo, mas simplesmente não temos a tecnologia adequada para vê-los. Além disso, a forma como percebemos o espaço-tempo pode influenciar nossa busca. O que aconteceria se os buracos de minhoca não se comportassem como esperamos? Talvez sua natureza escorregadia lhes permita evadir nossa tecnologia atual. Como se fossem sombras na penumbra do universo, poderiam estar lá, mas fora do nosso alcance. A teoria da relatividade de Einstein previu que os buracos de minhoca poderiam existir, mas apesar de sua elegância matemática, a realidade continua sendo esquiva. Poderia ser que sejam apenas um produto da nossa imaginação e das equações complexas que tentamos desvendar. Essa ideia nos leva a questionar a fronteira entre a ciência e a ficção. Estamos perseguindo um sonho que nunca se materializará? À medida que aprofundamos essa busca, encontramos um silêncio que é tanto intrigante quanto inquietante. A comunidade científica dedicou anos a estudar o cosmos e, apesar disso, o eco dos buracos de minhoca continua ressoando no vazio. Estamos realmente preparados para entender o que significariam esses mistérios se algum dia se revelassem? Alguns teóricos argumentam que a falta de evidência poderia significar que os buracos de minhoca são extremamente raros. Talvez existam apenas sob condições cósmicas únicas que ainda não encontramos. O que isso significaria para nossa compreensão do universo? Se os buracos de minhoca são tão escassos, pode ser que as viagens intergalácticas sejam mais ficção científica do que realidade. Também existe a possibilidade de que esses buracos de minhoca, se existirem, sejam fenômenos efêmeros, e se aparecerem e desaparecem em um piscar de olhos, isso complicaria ainda mais nossa capacidade de detectá-los. A ideia de que uma porta interdimensional poderia se abrir apenas por um instante e depois se fechar para sempre é, sem dúvida, um conceito que brinca com nossa imaginação. A busca por buracos de minhoca não é apenas uma questão de encontrar evidências físicas, mas também nos convida a explorar os limites de nossa compreensão. Este silêncio observacional poderia ser um reflexo de nossas próprias limitações como exploradores do cosmos. Nos obriga a reconsiderar nossas ferramentas e métodos, e talvez a repensar como nos aproximamos da busca pela verdade na ciência. Mas, o que aconteceria se, em vez de buscar buracos de minhoca fora de nosso alcance, começássemos a olhar dentro de nós mesmos? As teorias sobre o universo são, em última análise, um reflexo de nossa curiosidade e desejo de compreender o desconhecido. Este silêncio poderia ser um convite para aprofundar o mistério de nossa própria existência. A ausência de evidência não deve nos desanimar. Em vez disso, deveria nos inspirar a continuar investigando e questionando. Quais novas tecnologias poderiam surgir no futuro que nos permitam explorar dimensões que hoje consideramos inalcançáveis? A história da ciência está cheia de descobertas inesperadas, e os buracos de minhoca poderiam ser um desses segredos esperando para serem desenterrados. Enquanto isso, a falta de provas nos lembra que o universo é um lugar cheio de mistérios. A busca por buracos de minhoca é um lembrete de que, embora a ciência avance, há muitas perguntas que permanecem sem resposta. Talvez, no fundo, essa busca pelo desconhecido seja o que nos impulsiona a continuar explorando, a continuar sonhando. A possibilidade de que existam buracos de minhoca, embora não tenhamos encontrado evidências deles, continua sendo um farol de esperança para os curiosos. Nos convida a abrir nossas mentes e corações para a possibilidade de que o extraordinário possa estar mais perto do que pensamos. Neste caminho de exploração e descoberta, cada pergunta não resolvida é uma oportunidade para aprender e crescer. Assim, enquanto continuamos nessa busca, lembremos que o silêncio observacional não é um fim.
mas um novo começo. Que mistérios ainda nos esperam na vastidão do universo? Com cada pergunta que fazemos e cada resposta que buscamos, nos aproximamos um passo mais de desvendar os segredos do cosmos. A ideia de que os buracos de minhoca poderiam atuar como portais para outros universos é fascinante e provocadora. Você já se perguntou o que aconteceria se tivesse acesso a um universo paralelo? Imagine um lugar onde as leis da física são diferentes, ou onde a história tomou um rumo completamente distinto. Este conceito não é apenas um exercício de imaginação, mas algumas teorias científicas sugerem que poderia ser uma possibilidade real. Os buracos de minhoca. Esses túneis teóricos no tecido do espaço-tempo tornaram-se um tema recorrente na ficção científica. Mas o que acontece se esses túneis realmente conectam diferentes universos? A ideia de que poderíamos atravessar um buraco de minhoca e sair em um universo alternativo levanta mais perguntas do que respostas. Que tipo de realidades poderiam ser encontradas do outro lado? Alguns físicos, como o famoso teórico Kip Thorne, exploraram a possibilidade de que os buracos de minhoca não apenas conectem diferentes pontos em nosso próprio universo, mas também sirvam como pontes para dimensões completamente distintas. Mas como poderíamos saber se esses portais realmente existem? A busca por respostas nos leva a considerar que tipo de evidência poderíamos encontrar no cosmos. A noção de universos paralelos sugere que há infinitas versões de nós mesmos, vivendo vidas que variam em nuances sutis ou em mudanças drásticas. O que aconteceria se você pudesse se encontrar com uma versão alternativa de si mesmo? A ideia pode parecer aterradora, mas também intrigante. Esse tipo de encontros poderia ter implicações profundas em nossa compreensão da identidade e da própria realidade. No entanto, nem tudo é tão simples. Se os buracos de minhoca são realmente conexões a outros universos, que regras regem essas interações? Algumas teorias sugerem que ao cruzar um buraco de minhoca, poderíamos não apenas viajar no espaço, mas também no tempo e no destino. Isso poderia levar a situações em que as decisões em um universo afetam outro de maneiras imprevistas. Estamos preparados para assumir essas consequências? A possibilidade de que os buracos de minhoca sejam portais para outros universos também levanta questões sobre a natureza do tempo. Em um universo onde o tempo não é linear, como seria nossa experiência do passado, presente e futuro? A física quântica já nos mostrou que o tempo pode se comportar de maneiras inesperadas, e os buracos de minhoca poderiam ser a chave para desvendar esses mistérios. Um problema subjacente é que, embora a teoria dos universos paralelos seja fascinante, ainda não temos evidência concreta de sua existência. Os cientistas propuseram múltiplos modelos, mas até agora, todos continuam sendo especulativos. É possível que um dia possamos observar um desses universos paralelos, e se sim, como isso mudaria nossa percepção do cosmos? As perguntas não param por aí. Imagine que encontramos um buraco de minhoca que claramente conecta com outro universo. Teríamos a tecnologia para explorá-lo? E se o fizéssemos, que tipo de seres ou civilizações poderíamos encontrar do outro lado? A possibilidade de nos depararmos com formas de vida completamente diferentes levanta tanto oportunidades quanto riscos. Além disso, a existência de buracos de minhoca como portais poderia significar que há múltiplas versões de eventos históricos. O que aconteceria se pudéssemos visitar um universo onde certos acontecimentos tomaram um rumo alternativo? Poderíamos ver como seria o mundo se certas decisões não tivessem sido tomadas, mas isso também nos leva a questionar o conceito de causalidade. Alteraríamos o curso da história ao interagir com outras realidades? Filósofos e cientistas também se perguntaram sobre o impacto que essa ideia teria em nossa compreensão do livre-arbítrio. Se cada decisão cria um universo alternativo, isso significa que estamos presos em um ciclo infinito de possibilidades? A noção de que cada escolha gera ramificações na árvore da existência é tanto libertadora quanto aterradora. Além disso, a exploração de outros universos poderia oferecer respostas a alguns dos mistérios mais profundos de nosso próprio cosmos. Por que existem certas constantes físicas da maneira como existem? Talvez existam universos onde essas constantes são diferentes, o que poderia dar origem a uma variedade de realidades que não se assemelham em nada à nossa. Poderíamos aprender com essas realidades? Por outro lado, a possibilidade de que os buracos de minhoca sejam pontes para universos alternativos também abre a porta para a especulação sobre a existência de seres avançados.
Algumas teorias sugerem que civilizações altamente desenvolvidas poderiam ter aprendido a manipular buracos de minhoca, utilizando-os como vias de transporte entre diferentes realidades. Mas, que implicações isso teria para nossa compreensão da vida inteligente no universo? Em resumo, a ideia de que os buracos de minhoca poderiam ser portais para outros universos não é apenas um tema intrigante de discussão científica, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. O que significa ser humano em um cosmos cheio de infinitas possibilidades? As respostas a essas perguntas poderiam redefinir nossa compreensão da vida, do tempo e do espaço. Finalmente, embora a ciência ainda não tenha fornecido evidência concreta de que os buracos de minhoca conectem com outros universos, a exploração dessa ideia continua sendo uma jornada empolgante. A busca por respostas nos leva a lugares inesperados e nos desafia a expandir nossos horizontes. Quem sabe que descobertas nos aguardam no futuro? A aventura apenas começa. Qual é o verdadeiro tamanho de um buraco de minhoca? Esta é uma das perguntas mais fascinantes que nos fazemos ao explorar esses misteriosos túneis no tecido do universo. Alguns cientistas sugerem que poderiam ser tão pequenos quanto uma partícula subatômica, enquanto outros acreditam que poderiam alcançar dimensões grandes o suficiente para permitir a passagem de naves espaciais. Mas, como podemos imaginar algo tão abstrato e desconcertante? Visualizemos um vasto espaço vazio. Nesse cenário, um buraco de minhoca poderia ser como um pequeno ponto, invisível a olho nu, mas, no entanto, representando uma porta para outros cantos do cosmos. Você imagina que através de uma pequena abertura poderia viajar para mundos distantes, para dimensões completamente diferentes? No entanto, essa ideia nos leva a questionar: quão grandes ou pequenos poderiam ser realmente? Se considerarmos as teorias atuais, sugere-se que um buraco de minhoca poderia ser criado a partir de uma distorção no espaço-tempo. Mas, o que isso implica em termos de tamanho? Alguns modelos matemáticos sugerem que um buraco de minhoca poderia ser microscópico, o que significa que precisaríamos de tecnologia de um nível extremamente avançado para sequer detectá-lo. Mas, poderíamos construir uma nave capaz de atravessar algo tão diminuto? Por outro lado, existem teorias que sugerem que esses túneis poderiam ser grandes o suficiente para permitir a passagem de objetos de grande tamanho, até mesmo naves espaciais. Imagine um buraco de minhoca com um diâmetro equivalente ao de uma montanha. Isso abriria um leque de possibilidades como a viagem intergaláctica instantânea. Mas seríamos capazes de navegar através de uma estrutura tão imensa sem nos perdermos pelo caminho? Um aspecto intrigante é que, se os buracos de minhoca são realmente estruturas que conectam diferentes pontos do universo, poderíamos estar falando de um tamanho que desafia nossa compreensão. Talvez existam buracos de minhoca tão enormes que poderiam abrigar sistemas solares inteiros. Você imagina cruzar uma distância equivalente a milhões de anos-luz em questão de segundos? No entanto, isso também levanta questões sobre a estabilidade e a duração de sua abertura. Falando de estabilidade, quão seguros são esses passagens? Se um buraco de minhoca fosse grande o suficiente para permitir a passagem de naves, seria seguro cruzá-lo? Existem teorias que sugerem que os buracos de minhoca poderiam abrir e fechar em questão de momentos, tornando praticamente impossível planejar uma viagem. Como poderíamos garantir que não ficaríamos presos no caminho? A ideia de que os buracos de minhoca podem variar em tamanho também nos leva a pensar na possibilidade de que existam diferentes tipos. Poderíamos encontrar buracos de minhoca pequenos que atuam como portais para outros lugares dentro de nossa própria galáxia, enquanto outros muito maiores poderiam nos conectar com universos paralelos. Esse conceito pode parecer tirado de um romance de ficção científica, mas no âmbito da física teórica, tudo é possível. Além disso, que papel desempenha a matéria exótica no tamanho desses buracos? Teoriza-se que, para manter um buraco de minhoca aberto, seria necessária uma forma de matéria que ainda não descobrimos. Se essa matéria exótica é capaz de influenciar o tamanho e a estabilidade de um buraco de minhoca, poderíamos estar em um ponto em que o tamanho desses passagens é completamente imprevisível? Enquanto exploramos essas possibilidades, não podemos evitar nos perguntar: existem buracos de minhoca bem aqui, em nosso universo observável? Se existissem, que formas teriam e como poderiam interagir com nosso ambiente? Talvez, ao observar a imensidão do cosmos, estejamos olhando através de uma janela para essas estruturas misteriosas que podem estar mais perto do que pensamos.
O tamanho também pode afetar nossa percepção do tempo e do espaço. Se um buraco de minhoca é capaz de conectar dois pontos distantes, isso significa que o tempo se comportaria de maneira diferente ao cruzá-lo. A ideia de que poderíamos viajar grandes distâncias em um piscar de olhos também implica uma mudança em nossa compreensão de como o tempo funciona. Nesse contexto, a pergunta sobre o tamanho se torna um quebra-cabeça. Cada teoria e modelo que exploramos nos leva a novas e emocionantes perguntas. Poderia haver uma relação entre o tamanho de um buraco de minhoca e sua capacidade de permitir a viagem no tempo? Ou talvez seu tamanho determine sua estabilidade e, portanto, sua funcionalidade? Finalmente, enquanto refletimos sobre a natureza do tamanho dos buracos de minhoca, é importante lembrar que nossa compreensão atual da física é apenas um ponto de partida. À medida que avançamos na exploração do universo e seus mistérios, é possível que um dia descubramos não apenas se os buracos de minhoca existem, mas também que formas podem assumir e como poderiam mudar nossa forma de viajar pelo cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pergunte-se: que segredos se escondem nesses vastos espaços vazios? Poderia haver um buraco de minhoca esperando para ser descoberto, pronto para nos levar a novas dimensões e além? A resposta pode estar mais perto do que acreditamos, em um universo cheio de possibilidades infinitas. O paradoxo da causalidade é um dos dilemas mais fascinantes e desconcertantes que surgem ao considerar a possibilidade de viajar através de um buraco de minhoca. O que aconteceria se tivéssemos a capacidade de retroceder no tempo? A ideia pode soar emocionante, mas também nos confronta com perguntas inquietantes. Poderíamos mudar o passado? E se o fizéssemos? Imagine que você viaja ao passado e decide evitar um evento-chave, algo que acredita que melhoraria o futuro. Mas, o que aconteceria se ao fazê-lo você provocasse uma série de reações em cadeia que alteram sua própria existência? Essa é a essência do paradoxo da causalidade, onde cada ação tem uma reação, e às vezes, as consequências podem ser imprevisíveis. A história das viagens no tempo está cheia de exemplos que ilustram esse dilema. Desde a famosa paradoxo do avô, onde um viajante no tempo poderia evitar que seu avô conhecesse sua avó, até histórias de ficção científica que exploram os perigos de mudar o passado, a ideia de que alterar um evento pode desfazer nossa própria existência é aterradora. É possível que um buraco de minhoca nos permita viajar através do tempo e ao mesmo tempo manter a coerência do universo? A resposta parece ser um enigma sem solução. Alguns cientistas teorizam que, se os buracos de minhoca realmente existem, poderiam permitir viagens no tempo. Mas, como poderiam coexistir o tempo e o espaço em um só lugar sem criar paradoxos? A mecânica quântica nos sugere que o tempo não é tão linear quanto percebemos. Nesse contexto, cada decisão que tomamos pode abrir diferentes linhas temporais, o que complica ainda mais a noção de causa e efeito. Ao pensar em viagens no tempo através de um buraco de minhoca, também surge a ideia das realidades alternativas. Se alguém viajasse ao passado e mudasse um evento, estaria criando um novo universo em vez de alterar o original? Isso nos leva à pergunta se cada ação que tomamos se bifurca em múltiplas realidades, o que significaria que o impacto de nossas decisões poderia ser muito mais amplo do que imaginamos. A narrativa das viagens no tempo também tem sido um pilar na literatura e no cinema. Filmes como De Volta para o Futuro popularizaram a noção de que o tempo pode ser manipulado. No entanto, essas obras muitas vezes simplificam as complexidades das paradoxos temporais. Estamos realmente prontos para enfrentar as implicações de alterar o fluxo do tempo? A ideia de que cada viagem ao passado poderia desencadear uma avalanche de consequências é inquietante e, no entanto, apaixonante ao mesmo tempo. Um ponto crítico que deve ser considerado é o conceito da linha do tempo. Se viajarmos ao passado e fizermos uma mudança, como isso afetaria nossa própria linha do tempo? Continuaríamos existindo no novo futuro que criamos, ou nossa existência seria eliminada completamente? Essas são perguntas que cientistas e filósofos debatem há décadas, e ainda não há respostas definitivas. A possibilidade de que nossas ações possam desfazer a própria existência levanta questões sobre o livre-arbítrio e o destino. Além disso, os buracos de minhoca também poderiam ser um recurso limitado. Se fossem instáveis ou se existissem apenas brevemente, como poderíamos planejar uma viagem ao passado sem correr o risco de ficarmos presos em um loop temporal? A ideia de entrar em um buraco de minhoca pode ser tentadora, mas a realidade do que poderia acontecer é o que nos impede.
A mecânica do tempo pode ser muito mais complicada do que podemos entender, e a possibilidade de ficar preso em um ciclo sem fim é um temor palpável. O paradoxo da causalidade também se relaciona com outra pergunta intrigante. Poderíamos encontrar soluções para esses dilemas? Alguns teóricos sugerem que, em vez de alterar o passado, poderíamos ser meros observadores do tempo, incapazes de mudar eventos, mas capazes de aprender com eles. Isso nos levaria a uma nova compreensão de nosso lugar no universo, onde o tempo seria mais um fluxo contínuo do que um caminho linear. O estudo dos buracos de minhoca e das paradoxos do tempo também nos oferece a oportunidade de refletir sobre nossa própria existência. Se tivéssemos a capacidade de viajar a qualquer momento no tempo, o que escolheríamos ver? Nos arriscaríamos a mudar algo, ou preferiríamos manter o curso da história como está? Essas perguntas não são apenas relevantes no campo da física, mas também nos levam a explorar nossos próprios desejos e motivações. O paradoxo da causalidade nos confronta com a realidade de que o tempo pode não ser tão simples quanto parece. As teorias sobre buracos de minhoca nos convidam a considerar o tempo como um tecido complexo, onde cada fio está entrelaçado com outros, criando um padrão intrincado que é difícil de desvendar. Estamos preparados para assumir a responsabilidade por nossas ações através do tempo, sabendo que cada decisão pode ter um impacto significativo no futuro. Em conclusão, o paradoxo da causalidade nos oferece uma janela fascinante para o mistério dos buracos de minhoca e do tempo. À medida que exploramos essas ideias, somos obrigados a questionar nossas crenças sobre a realidade, o destino e a capacidade de mudar nosso próprio passado. A possibilidade de que os buracos de minhoca existam e nos permitam viajar no tempo não é apenas um conceito intrigante, mas também nos convida a refletir sobre o significado de nossas vidas e as decisões que tomamos no presente. Estamos prontos para enfrentar as complexidades que vêm com a possibilidade de alterar nosso próprio tempo? É possível que em algum canto do universo existam civilizações tão avançadas que conseguiram criar buracos de minhoca? Esta ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas na verdade, alguns cientistas e teóricos exploraram essa possibilidade de maneira séria. A noção de que seres inteligentes possam ter projetado esses atalhos cósmicos para viajar entre galáxias desperta tanto curiosidade quanto ceticismo. Como poderiam ter feito isso? Que tipo de tecnologia seria necessária para manipular a estrutura do espaço-tempo? Para começar, pensemos na enorme quantidade de energia requerida para abrir um buraco de minhoca. Os cientistas estimam que precisaríamos de uma quantidade colossal de matéria exótica, uma forma de matéria que ainda não identificamos. Imaginemos por um momento que uma civilização poderia ter descoberto como produzir e utilizar essa matéria de maneira eficiente. Se isso fosse verdade, poderíamos estar falando de uma tecnologia que supera nossa compreensão atual. Agora, analisem o propósito de criar buracos de minhoca. Se uma civilização avançada pudesse construir um atalho entre dois pontos do espaço, que benefícios obteriam? Talvez quisessem explorar outros mundos, comerciar com outras espécies ou simplesmente viajar de uma maneira mais rápida e eficiente. Mas, que desafios enfrentariam em sua tentativa de manter essas passagens abertas? Os buracos de minhoca não são simplesmente túneis no espaço. São estruturas complexas que requerem estabilidade. Isso nos leva a perguntar como essas civilizações poderiam garantir que seus buracos de minhoca não colapsassem no momento de serem utilizados. Se conseguissem mantê-los abertos, estariam enfrentando um dilema monumental. Como equilibrariam a energia necessária para sustentar o buraco de minhoca com as demandas de sua própria civilização? Além disso, se os buracos de minhoca fossem utilizados por seres avançados, poderiam ter deixado vestígios de sua existência? As anomalias gravitacionais no espaço poderiam ser uma pista de que algo extraordinário está ocorrendo. Mas, o que aconteceria se esses buracos de minhoca fossem utilizados para viajar entre universos paralelos? Esta é outra possibilidade fascinante que nos leva a pensar na conexão entre diferentes realidades. Imaginemos que uma civilização encontrou a maneira de navegar por esses passagens. Que tipo de aventuras os aguardaria? Viajar a outros universos poderia oferecer a oportunidade de experimentar realidades completamente diferentes, talvez até encontrar formas de vida que desafiam nossa imaginação. Mas, seria seguro? A ideia de cruzar para um universo paralelo levanta perguntas inquietantes sobre as consequências de alterar o próprio tecido da realidade.
Por outro lado, também surge a inquietante ideia de que esses buracos de minhoca poderiam ser utilizados com fins menos benevolentes. O que aconteceria se uma civilização decidisse usar sua tecnologia para conquistar ou dominar outras espécies? A possibilidade de que os buracos de minhoca sejam armas em vez de ferramentas de exploração adiciona uma camada de complexidade a esta intrigante narrativa. Nesse contexto, vale a pena perguntar se algum dia encontraremos evidências dessas civilizações avançadas. Se foram capazes de construir buracos de minhoca, por que não detectamos sua presença? Poderiam estar operando em uma dimensão que ainda não compreendemos, ou talvez tenham aprendido a se esconder de nós. A busca por respostas a essas perguntas nos leva a refletir sobre nossa própria evolução tecnológica e nosso lugar no cosmos. À medida que avançamos em nossa compreensão da física e da cosmologia, é possível que um dia desenvolvamos nossa própria tecnologia para explorar esses mistérios. Poderíamos nós também nos tornar os arquitetos de buracos de minhoca? Imaginar um futuro em que os humanos sejam capazes de navegar pelo espaço e pelo tempo como nunca antes foi possível é, sem dúvida, emocionante. No entanto, não devemos esquecer o dilema moral que isso acarreta. Estamos preparados para assumir a responsabilidade por tais avanços? A história da humanidade está cheia de exemplos onde a tecnologia foi utilizada de maneira irresponsável. Se algum dia conseguirmos abrir um buraco de minhoca, como garantiremos que seja utilizado para o bem? Os buracos de minhoca poderiam ser a chave para desvendar segredos que estiveram ocultos durante milênios. Mas à medida que contemplamos essas possibilidades, é essencial mantermos cautelosos. A jornada em direção ao desconhecido sempre envolve riscos e responsabilidades. Estamos prontos para assumi-los? Por fim, reflitamos sobre a ideia de que, se realmente existem civilizações avançadas que criaram buracos de minhoca, poderiam estar nos observando. Talvez estejam esperando o momento certo para nos dar um sinal cósmico, ou talvez já tenham feito contato, mas não conseguimos reconhecê-lo. A intriga do desconhecido permanece viva. E cada pergunta que fazemos nos aproxima um pouco mais da compreensão do nosso lugar neste vasto e misterioso universo. O que faz um buraco de minhoca ser tão intrigante? A resposta pode estar relacionada à sua estabilidade. A ciência nos diz que, em teoria, um buraco de minhoca poderia colapsar quase instantaneamente ao se formar. Mas, e se houver maneiras de mantê-lo aberto? Isso nos leva à busca por soluções sobre como poderíamos navegar por esses misteriosos túneis do espaço-tempo. Uma das perguntas mais fascinantes é: existe uma forma de estabilizar um buraco de minhoca? Alguns físicos propuseram que poderíamos precisar do que se chama matéria exótica, um tipo de matéria que ainda não descobrimos. Essa matéria teria propriedades muito estranhas, como a capacidade de ter energia negativa. Mas, como poderíamos encontrar algo assim no vasto universo? A verdade é que ainda não sabemos. No entanto, a ideia de que poderíamos precisar de algo que não entendemos completamente para fazer um buraco de minhoca funcionar é, em si mesma, um enigma apaixonante. Imagine por um momento que encontramos essa matéria exótica. O que aconteceria depois? Alguns cientistas acreditam que poderíamos ter a chave para abrir um buraco de minhoca e mantê-lo aberto tempo suficiente para que algo ou alguém possa atravessá-lo. Mas, que implicações isso teria para nossa compreensão do espaço e do tempo? A possibilidade de viajar pelo cosmos a velocidades inimagináveis mudaria a forma como pensamos sobre a exploração espacial e nosso lugar no universo. À medida que aprofundamos no dilema da estabilidade, surgem mais perguntas. Se conseguíssemos estabilizar um buraco de minhoca, seria seguro utilizá-lo? Poderíamos enfrentar riscos inesperados. A própria natureza dos buracos de minhoca é tão estranha que qualquer tentativa de manipulá-los poderia ter consequências imprevisíveis. Estamos preparados para os perigos que poderiam acompanhar tal descoberta? Outra pergunta intrigante é: por que não encontramos evidências de buracos de minhoca até agora? Apesar de décadas de pesquisa e teorias, o silêncio observacional persiste. Alguns cientistas sugerem que, mesmo que os buracos de minhoca existam, poderiam ser extremamente difíceis de detectar. Mas poderiam estar ocultos à vista, esperando para serem encontrados pelos curiosos cientistas do futuro. Vamos falar sobre as teorias que exploram a estabilidade dos buracos de minhoca. Alguns físicos propuseram modelos matemáticos que sugerem que, sob certas condições, um buraco de minhoca poderia ser estável. No entanto, essas teorias muitas vezes dependem de suposições que ainda não conseguimos provar.
É possível que algum dia possamos comprovar essas teorias e descobrir que os buracos de minhoca são mais do que simples especulações? Na busca pela estabilidade, também surge outro dilema interessante. Poderiam existir buracos de minhoca que se abrem e fecham rapidamente, tornando impossível seu uso prático. Imagine tentar atravessar um túnel que só está aberto por um instante fugaz. A ideia de perder a oportunidade no momento certo adiciona uma camada de complexidade à já misteriosa natureza dos buracos de minhoca. À medida que exploramos esse enigma, é fundamental considerar o impacto que a existência de buracos de minhoca teria em nossa compreensão do universo. Mudariam nossas teorias sobre a gravidade e o espaço-tempo? A realidade é que a existência desses fenômenos poderia forçar a ciência a repensar o que acreditamos saber. Talvez, ao desvendar o mistério da estabilidade dos buracos de minhoca, também descobramos novos princípios da física que ainda não imaginamos. Por outro lado, a possibilidade de que civilizações avançadas tenham criado buracos de minhoca como rodovias cósmicas para viajar pelo universo é uma ideia fascinante. Se assim for, que tecnologias essas civilizações teriam desenvolvido para manipular o espaço e o tempo a seu bel prazer? A existência de buracos de minhoca artificiais poderia abrir um leque de possibilidades para a exploração intergaláctica. A busca pela estabilidade também nos leva a pensar no futuro da humanidade. Se algum dia conseguirmos estabilizar um buraco de minhoca, seria um passo em direção à colonização de outros planetas? A ideia de que poderíamos viajar instantaneamente para mundos distantes é emocionante, mas também levanta questões sobre as implicações éticas e filosóficas de tal descoberta. Estamos prontos para assumir a responsabilidade pelo que poderíamos encontrar do outro lado? Em resumo, o dilema da estabilidade dos buracos de minhoca nos leva a uma jornada profunda pela física moderna e seus limites. Cada pergunta em aberto nos convida a explorar ainda mais, a desafiar nosso conhecimento e a abrir nossas mentes para o desconhecido. A busca por respostas apenas começou, e as possibilidades são tão infinitas quanto o próprio universo. Enquanto continuamos a explorar esses mistérios, lembremos que às vezes as perguntas são tão valiosas quanto as respostas. O que descobriremos no futuro sobre os buracos de minhoca e seu lugar no vasto cosmos? Essa é uma pergunta que apenas o tempo poderá responder. À medida que refletimos sobre os buracos de minhoca, surge uma pergunta fascinante. Eles poderiam realmente ser a chave para desvendar os segredos do universo? Essas estruturas teóricas que desafiam nossa compreensão do tempo e do espaço nos convidam a explorar possibilidades inimagináveis. Quais seriam as implicações de sua existência para a humanidade? Elas nos permitiriam viajar para lugares distantes no cosmos ou até mesmo para épocas passadas? A relatividade geral de Einstein nos oferece um vislumbre de um mundo onde os buracos de minhoca poderiam existir, mas sua natureza continua sendo um enigma. Como é possível que algo tão extraordinário seja, ao mesmo tempo, tão elusivo? A ciência avança a passos largos, e embora possamos teorizar e modelar, a ausência de evidência tangível levanta questões profundas. Estamos presos em um labirinto de possibilidades ou simplesmente ainda não olhamos na direção certa? Cada teoria sobre os buracos de minhoca abre um novo horizonte. Imagine que esses portais não apenas conectam diferentes pontos em nosso universo, mas também poderiam ser portas para dimensões paralelas. O que aconteceria se ao cruzar um deles, encontrássemos um universo alternativo onde as regras da física são completamente diferentes? A ideia é tão intrigante quanto aterradora, pois nos leva a questionar nossa própria existência e a natureza da realidade. A estabilidade dos buracos de minhoca é outro aspecto que merece atenção. Como poderíamos manter essas estruturas abertas sem que colapsassem? A resposta pode estar na matéria exótica, uma forma de matéria que ainda não identificamos. Mas, será que essa matéria realmente existe? E se sim, poderíamos chegar a entendê-la o suficiente para utilizá-la em nossa exploração do cosmos? Essas perguntas nos impulsionam a continuar investigando e a expandir os limites do nosso conhecimento. O dilema da viagem no tempo também é uma parte fascinante dessa conversa. Se os buracos de minhoca nos permitem retroceder no tempo, poderíamos alterar eventos históricos? Seríamos capazes de evitar desastres ou, ao contrário, causar ainda mais caos? As paradoxas temporais são um quebra-cabeça que cientistas e filósofos debatem há séculos, e os buracos de minhoca são uma peça-chave nesse intrincado jogo. Cada descoberta no campo da física moderna nos convida a reavaliar o que sabemos.
As anomalias gravitacionais que poderiam indicar a existência de buracos de minhoca são um exemplo de como a ciência enfrenta constantemente o desconhecido. Poderíamos em algum momento ver sinais que confirmem sua existência? A busca por respostas nos mantém em um estado de assombro e curiosidade. A geometria de um buraco de minhoca também desperta nossa imaginação. Como seria o interior de uma estrutura que conecta dois pontos no espaço-tempo? A ideia de atravessar um túnel que distorce a realidade é um conceito difícil de visualizar, mas nos convida a pensar além de nossas percepções habituais. Poderíamos algum dia criar representações visuais que nos ajudem a compreender melhor esses mistérios? À medida que avançamos na pesquisa, nos deparamos com uma série de dilemas. Se os buracos de minhoca realmente existem, como poderíamos navegar dentro deles sem ficar presos? Seria possível desenvolver tecnologia que nos permita explorar esses fenômenos sem riscos? Essas perguntas nos obrigam a considerar não apenas a possibilidade de viajar através deles, mas também as implicações éticas e práticas de tal feito. A busca por buracos de minhoca também nos leva a contemplar a natureza do próprio universo. Se esses portais são reais, o que isso significa para nossa compreensão do cosmos? Talvez estejamos à beira de um novo paradigma na física, onde o que uma vez consideramos impossível se torna uma realidade palpável. A exploração do universo é, em última análise, uma exploração de nós mesmos e de nosso lugar na vasta trama da existência. À medida que deliberamos sobre essas questões, é fácil deixar-se levar pela fascinação. Mas, qual é o custo de avançar por esse caminho? A busca pelo conhecimento muitas vezes envolve riscos e responsabilidades. Estamos preparados para enfrentar as consequências de abrir portas para realidades desconhecidas? A curiosidade deve vir acompanhada de prudência, e cada passo em direção ao desconhecido deve ser dado com cuidado. A ficção científica alimentou nossa imaginação em torno dos buracos de minhoca, apresentando-os como caminhos para aventuras extraordinárias. Mas a ficção pode nos guiar para a realidade? Talvez as histórias que contamos sobre esses fenômenos nos preparem para futuras descobertas. A criatividade e a ciência não são opostas, mas podem se fundir para abrir novas possibilidades. Finalmente, ao encerrar este capítulo sobre os buracos de minhoca, é vital lembrar que o mistério é uma parte essencial da ciência. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas, e cada descoberta nos impulsiona a continuar explorando. Estamos prontos para aceitar o desafio do desconhecido? A busca pelos buracos de minhoca é mais do que uma expedição científica, é um convite para expandir nossa mente e desafiar os limites de nossa compreensão. Em última análise, a jornada em direção ao conhecimento é uma jornada em direção a nós mesmos.